É a minha vez já, Agostinho. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádio do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui onde começou tudo, aqui é a Casa da Opinião. Chegou a minha vez, eu tô no ar mesmo, né? Já entramos no ar? Tamo no ar. Ah, voltamos. Como está você, Agostinho Teixeira, nesse dia 9 de julho? Tô bem. Tem que tocar hino, alguma coisa assim, 9 de julho. É segundo o calendário doriano. Nós temos o calendário gregoriano, que é do Papa Gregório, e temos o calendário doriano agora. Corpus Christi foi quarta-feira passada, foi dia 11, quarta-feira passada. De verdade, ô Garrafa, você que errou o dia, aquele dia, que dia é hoje, ô Garrafa? Hoje é dia 25. Bom dia, aliás. Bom dia, 25, tudo bem? 25 uma ova, hoje é 9 de julho. Ah, é? Hoje é 9 de julho, errou de novo. Semana que vem de branco ou não? Nota meio. Ai, meu Deus do céu, eu não sei mais nem onde a gente foi parar, viu? Nós perdemos completamente o rumo. Essa multidão de pessoas. Aliás, eu precisava escrever a minha coluna do Metro. Eu podia falar aqui a minha coluna do Metro, Agostinho. Eu não sei, você de novo me parece João Carlos Martins do YouTube. Você levanta o braço por quê? É para dirigir a orquestra? Não, levantou o seu braço esquerdo agora, em direção ao Ricardo. Você pediu alguma coisa para o Ricardo. Seria um movimento orquestral para dirigir a orquestra ou não? Não, acho que eu não sei, eu não estou respondendo mais pelos meus atos, eu acho. Você levantou o braço desse jeito. Espero que não seja uma saudação nazista. Não, pelo amor de Deus. Só faltava essa, não faltava mais absolutamente nada. Jamais. Não, jamais não. Esse país acontece de tudo. Esse país aqui, eu vou contar uma coisa para você. A gente não sabe para que rumo a gente vai, para que lado a gente vai. Você entendeu? Detalhe é o seguinte, você entrevista um cara que é de direita, você é comunista. Você entrevista um cara que é de esquerda, você é ultra-reacionário. Você me entrevista um cara que é do centro, sei lá, do centro eu nunca vi um centro que influi mais do que se não fosse centro. Centro significa equilíbrio, não é verdade? Aqui o centro é o que mais bagunça. Eu não sei se é o que mais bagunça, mas não ajuda em nada, nem a direita e nem a esquerda. Devia ser partidos de conciliação e daí por diante e tal. Pelo contrário, né? Tem muito cara no centro de olho em verba, e muito cara mesmo. Não só no centro, na direita, na esquerda, na lateral e daí por diante. Não é verdade? Bom, o que eu ia falar? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Quando eu disse que não entrevistava mais o presidente Jair Bolsonaro, eu disse por uma razão muito óbvia, né? Numa reunião ministerial como aquela que nós mostramos, se falou tudo menos saúde, mas que os bolsonaristas adoraram a reunião, porque foi, na verdade, o que aconteceu dentro da reunião foi o contexto da eleição do Bolsonaro. Foi tudo aquilo que os caras falaram durante a eleição do Bolsonaro, foi repetido por alguns caras ali. Há menos prova de evidência de crime do próprio presidente da República, e muitos juristas reconhecem isso, do que de alguns ministros, que falaram algumas barbaridades que realmente podem remeter a crime, atacando instituições e daí por diante, não é? Atacando a pandemia. O cara dizer, vão aproveitar que está todo mundo vendo os doentes, os mortos, e vão passar a boiada. Isso é uma coisa execrável. Ou vai entrar, mandar prender ministro e tal, mas tudo que os bolsonaristas queriam ouvir, dos bolsonaristas queriam ouvir, foi dito ali. Tá? Então, mas ali dentro, a nossa emissora foi atacada de uma forma absurda, ridícula, grotesca e estapafúrdica. Colocada como se fosse uma emissora que estivesse fazendo alguma coisa ilícita e eu não podia responder de outra forma. Né? Se alguém ataca o time que você está jogando, você se defende. Claro, é uma coisa óbvia. Mesmo porque essa emissora, esse grupo, é um grupo de gente honesta. É por isso que está há tanto tempo no ar. Não é? O próprio presidente Bolsonaro não disse que é uma concessão. Se essa concessão está há tanto tempo no ar, não é? Com tanta tradição, e a Bandeirantes
é uma das emissoras mais antigas que existem no país, não é? Começou com tudo, com rádio e televisão, começou lá atrás, tem muito mais história que a maioria dessas emissoras que está aí. Você não pode se permitir, no lugar que você está, ouvir bobagem e calar a boca. Você tem que partir para o ataque. Não é assim que os caras fazem, não é? Não é assim que os bolsonaristas fazem, não é assim que os lulistas fazem, é assim. Eu, sob ataque, eu ataco também. Eu não admito que ataquem a minha emissora, porque aqui não tem ladrão. Quer procurar dinheiro público ilícito, vai procurar em outro lugar, porque aqui não é endereço de ladrão. E do jeito que o presidente da Caixa se colocou ali dentro para puxar o saco do presidente da República, porque tá todo mundo xingando, falando alto, ele quis também bater no peito e colocou, ficou muito mal, como se a Bandeirantes fosse uma emissora que participasse de coisas ilícitas, e não é. O presidente da Caixa foi profundamente infeliz. Eu não tenho nada contra o presidente da República, pelo contrário, eu já disse várias vezes que gosto do presidente da República e disse que não sou obrigado a comungar com as ideias dele e não sou obrigado de forma alguma a ser amigo dos amigos dele. E ali, um dos amigos dele, que era o presidente da Caixa, falou uma bobagem, levou-lhe uma cacetada. Quando me permiti não entrevistar mais o senhor presidente da República, não há nada contra ele, pelo contrário, eu continuo gostando dele, mas não de tudo que ele fala, não de tudo que ele defende, não dos amigos que ele tem. Eu não sou obrigado a ser assim. E ele é assim também, do mesmo jeito. Quando ele vai naquele cercadinho e fala assim, eu não vou ouvir lá a Folha, não vou ouvir o Globo, não vou ouvir a Record, não vou ouvir, ele tem o direito de não ouvir quem ele quiser. Agora, eu também tenho o direito de entrevistar quem eu quiser. Né? Isso não tem nada a ver contra o presidente da República. Isso, o cargo dele eu respeito, ele é um cara que eu continuo respeitando, apesar de que, quando eu fiz essa colocação, eu estava defendendo colegas de imprensa quando ele chamou todos nós de pulhas. Eu não me considero pulha. Quando um cara me xinga, eu reajo. Eu não me considero pulha. Eu não me considero canalha. Eu não me considero. E fiz uma defesa geral da história da imprensa brasileira que participou de movimentos importantes pela democracia desse país. Né? Muitos colegas nossos morreram pela democracia do nosso Brasil. Eu fiz uma defesa de gente que nunca me defendeu, né? Mas porque acho que a minha classe merece ser defendida. Se alguém ataca a sua classe, você reage, como reagiria o próprio presidente da República. Mas nada contra ele especificamente, nada contra o cargo que ele ocupa, pelo contrário. Eu sempre tive um bom relacionamento com ele e tal. Ele não precisa dar entrevista para mim, nem eu preciso ouvi-lo. Tem gente do governo dele que pode falar comigo, tem gente que, se quiser, pode falar comigo. Claro que nada contra o presidente da República. Só que eu me permito a não entrevistá-lo, a não ser que fiquem claras as coisas aí, que aquele presidente da Caixa que pediu desculpas pela terceira vez o faça de uma forma bem clara, porque, de repente, quando se criou esse mecanismo de se pagar as pessoas no auxílio emergencial, isso é fundamental para que o sujeito, na realidade, consiga se manter durante uma pandemia, porque eu já disse várias e várias vezes que o trabalhador brasileiro é um trabalhador pobre, que ele não pode ficar preso dentro de casa. Lá no começo eu disse, antes de morrer 1.000 pessoas por dia, que isso ia acontecer, mas que o trabalhador brasileiro já não tinha reservas. E como é que ele ia ficar preso dentro de casa, numa casa de um cômodo, com 10 bocas para alimentar, se ele não tivesse um auxílio emergencial? Pois bem, o governo brasileiro fez o que fez o que pôde, gasta até mais do que pode gastar às vezes, se bem que gasta muito mais com o ministro, gasta muito mais com o deputado, gasta muito mais com o senador, gasta muito mais. O Estado brasileiro é inchado. Então, está fazendo o que deve, limpar o caixa para pagar, na realidade, o trabalhador brasileiro. É muito pouco, mas é o que tem para hoje, que o Brasil é um país pobre. Eu já falei 88 milhões de vezes sem ser economista, que não dá para você comparar o Brasil sofrendo essa crise
pandêmica, uma crise que leva vidas, com os países que são grandes potências econômicas. Lá o trabalhador já ganha muito mais e tem reservas para se manter 2, 3 meses dentro de casa sem o governo ajudar, e o governo deles ajuda com quase R$7.000 por mês, os americanos, por exemplo. Entendeu? Então, simplesmente isso. Eu tentei ajudar a Caixa Econômica, porque foram milhões e milhões de pessoas de um país faminto, miserável, de milhões e milhões de brasileiros que morrem de fome, não é? Essa é a grande realidade. Já normalmente, os que trabalham já morrem de fome. Imagina então os que não têm trabalho. Tem gente procurando emprego há 4, 5 anos e não consegue, por isso que vai para Uber, vai para aplicativo, e esses estão todos ferrados, não é? Então eu tentei fazer um mecanismo ali na Rede Bandeirantes de Televisão, durante o Brasil Urgente, para ajudar as pessoas. Falei com esse presidente da Caixa, falei com vários CEOs da Caixa todo dia, falei com o ministro Onix, da Cidadania, para tentar ajudar esses caras a pagar o povo brasileiro, que é o único meio do povo brasileiro se manter durante essa pandemia, porque senão morre de fome. Ou então faz o que está fazendo. Os caras abrem comércio a meia porta, não respeitam quarentena e se arriscam a contaminação e a morte. Não tem outro jeito, porque senão vai morrer de fome do mesmo jeito. Aí vem um cara durante uma reunião ministerial e diz que a Band pediu dinheiro e não explica quem pediu dinheiro, como pediu dinheiro, de que forma vai pedir dinheiro. Cacete no cara. Você acha que eu vou poupar o cara ou não? Claro que eu vou dar cacete no cara. Tá? A forma com que eu disse que não gostaria de entrevistar mais o presidente, porque eu acho que o presidente deveria tomar uma atitude em relação a esse presidente da Caixa Econômica Federal. Eu acho que ele devia tomar uma atitude. Falar assim, você pede desculpas direito, vai lá na Band, faz uma carta da realidade expondo quais foram os motivos que você disse aquilo. Ele diz que estava sob forte pressão, sob forte efeito emocional, e que, no fim, ele acabou botando Rede Bandeirantes, mas eu acho que isso merece uma explicação mais clara e transparente, porque não satisfaz uma emissora que sempre pautou pela capacidade que tem de ultrapassar crises, passou por várias crises de um país que vive em crise, né? E sempre sobreviveu com honestidade e dignidade. Isso eu posso dizer porque eu trabalho aqui há quase 30 anos, são 18 anos essa última passagem, quase 30 anos. Há muito tempo, quando eu fui acolhido aqui em 85, depois um período em 90, e depois voltei para esse período mais longo. Entendeu? Então, eu defendo essa casa até a morte, porque sei que desde o dono da emissora, os donos da emissora, até o mais simples funcionário aí, nós temos pessoas honestas, decentes e trabalhadoras, e que nos sentimos ofendidos por, numa reunião, quando se fala de uma forma generalizada, né? Chama-se a imprensa de pulhas, o cara quer colocar a nossa emissora como se fosse uma emissora que estivesse fazendo algo lícito. Pô, guarda a língua na boca, ô Xará. Guarda a língua na boca, guarda a sua língua na boca, limpa a boca para falar de uma instituição como a Rede Bandeirantes. Eu não admito isso mesmo, é a casa que eu trabalho. E onde eu trabalho e tenho o meu sustento honestamente, não ganho um centavo a mais do que deveria ganhar, e tudo declarado para o imposto de renda. Eu ganho da Band e declaro o que eu ganho da Band, não tenho mais nenhuma fonte de renda, nunca peguei dinheiro de político nenhum, nunca enriqueci durante regime político nenhum, pelo contrário, fiquei até mais pobre, entendeu? Sempre rechacei qualquer princípio de oferta de suborno, porque eu não estou à venda, nem a minha opinião está à venda. Aliás, a minha opinião, ela está emprestada à Band porque eu trabalho para a Band, entendeu? Mas eu não vendo a minha opinião e não falo o que eu quero, desde que eu não queira falar. O que eu não quero, eu não falo, aliás. Eu não sou pago para falar o que eu não quero. Eu falo o que eu quero, às vezes eu me ferro, às vezes não, às vezes até é um consenso. E normalmente, quando eu encerro as minhas opiniões, eu digo que é minha opinião e não é opinião da emissora, né? Na maioria das vezes, é claro que eu sigo o regimento e falo que a emissora tem como regimento, que é honestidade, que é decência,
que é seguir um caminho definitivo. Às vezes eu extrapolo, como todo mundo extrapola, mas eu às vezes extrapolo e me contenho quando eu extrapolo. E reconheço os meus erros quando eu extrapolo. Mas eu sempre fui um cara digno, decente, honesto. Foi o mais próximo que eu consegui da minha vida. Perdi muito dinheiro com isso? Perdi. Ganhei, mas perdi o que ganhei também. A grande parte do que eu ganhei eu perdi por ser honesto. Porque eu podia ser bilionário. Tem muito cara em televisão que está bilionário, e que não teria alcançado aí o que eu alcancei em televisão, que não é lá grande coisa, mas há muito tempo que eu estou no ar em televisão, e você não fica muito tempo no ar em televisão se você não tiver personalidade, se você não tiver posição, se você não tiver um rumo definido. Então, para encerrar o assunto, eu mantenho as minhas posições, mas como mantenho também o respeito ao senhor presidente da República, só que a partir do momento que ele chama a imprensa de pulha, eu já estou falando faz tempo daquela entrevista do Cercado lá, não estou, Agostinho? Estou falando, eu não sei por que os caras vão lá se submeter a espancamento toda hora. Eu não sei por que eles vão lá. Botar o microfone lá do lado e se submeter a espancamento toda hora. Tá? Eu disse, se eu for chamado de algum nome que realmente eu não aceite, eu não sou pulha. Então eu tinha que reagir de alguma forma e reagir. Nada contra o senhor presidente da República, nada contra o cargo que ele ocupa, eu respeito como maior autoridade do país, até gosto dele pessoalmente, mas não gostei do que ele falou, eu não sou pulha. Eu não sou pulha. E acho que a imprensa brasileira, a grande parte, a grande maioria, que também ganha muito mal, você pensa que todo cara de imprensa ganha bem como eu ganho? Eu passei a vida inteira alimentando os meus filhos, mas com muita dificuldade. Eu era repórter esportivo e dos bons, hein? Fui um dos melhores repórteres esportivos, sem falsa modéstia, que a televisão já conheceu. Fazia matérias completamente diferentes das que eu faço hoje, não eram matérias de polícia, e era considerado dos melhores repórteres do Brasil. Eu e o Canuto fazíamos matérias diferentes. Muita gente não se lembra disso. Era um repórter esportivo de qualidade. Sempre fui respeitado dos meios esportivos pela criatividade das matérias e daí por diante. E também fiz matérias sérias, ganhei 2 prêmios Herzog de jornalismo e pronto, acabou. Você entendeu? E sempre ali ganhando um saláriozinho que não saía do cheque especial. De repente comecei a apresentar por necessidade programas policiais, ganhei um certo destaque e por consequência ganhei muito dinheiro, depois eu perdi de uma ação judicial que eu já falei umas 48 vezes. Mas sempre com dignidade, honestidade e não sou pulha. Eu acho que quando o presidente chamou de pulha alguém ali da imprensa, ele devia dar nome às pessoas. Quem é que são os pulhas para ele? Quem é que são as pessoas que ele considera pulha? Eu não sou pulha, eu não gosto de ser chamado de pulha e calar a boca. Então eu me posicionei e, aliás, mantenho a minha posição com todo o respeito que eu tenho ao senhor presidente da República, com todo o respeito que eu tenho a ele como pessoa, inclusive. E ele sabe disso. Ele sabe que, do mesmo jeito que ele reage a colocações negativas em relação a ele, eu reajo com colocações negativas em relação a mim e à minha classe, e principalmente à minha emissora. E tudo começou por causa do presidente da Caixa, que ainda considero foi profundamente infeliz naquilo que ele falou. Se a gente cria um quadro para tentar ajudar a Caixa a entender o que o povo precisa para receber esses R$600, ou R$1.200, ou R$1.800, né? O único objetivo era esse. Esse é um país que a maioria das pessoas não tem acesso a banco porque não tem dinheiro. Não sabe mexer em computador, não sabe mexer em telefone celular, que tem virtual, porque não tem dinheiro. A maioria desse país aqui é uma maioria de miseráveis. Pouca gente com muita grana e a maioria de pobres. E eu tentei ajudar. Aí vem um cara, fala lá, querendo bater no peito para puxar o saco do presidente. Simplesmente puxar o saco do presidente. O cara vem e diz que, olha, a Band pediu dinheiro hoje de manhã, alto lá, ó. Coloca a língua dentro da boca aí que, eu repito, se quer procurar dinheiro público ilícito, aqui é o endereço errado, meu irmão. Bateu na porta errada.
e meteu o pau. Quem fala o que não quer, ouve o que não quer. Seja para quem for. Se alguém não entendeu, eu também estou um pouco birichando se as pessoas entenderam ou se não entenderam o que eu falei. O Bruno Covas está aí, é isso, Garrafa? Tá aqui, o prefeito está aqui, Datena. Então, só vou terminar, prefeito, e eu não sei se o prefeito tem tempo para nos atender ou não. Não quero atrapalhar o prefeito, mas eu tenho que terminar o meu raciocínio aqui. Eu estou pouco birichando porque as pessoas pensam de mim, entendeu? Eu só sei o que eu faço, aquilo que eu acho que é justo, que é honesto, que é decente, sabe? E jamais passaria perto de dinheiro público, eu não sou ladrão. E ninguém aqui nessa emissora e nem passou perto disso. Espero que isso fique esclarecido de uma forma bem definitiva. Se eu sou presidente da Band, eu processaria aquele cara e pediria judicialmente para aquele cara explicar o que ele falou ali. Que história é essa, pô? Isso nos deixa profundamente magoados, terrivelmente magoados, né? E aquela história que eu falei, esse país aqui está numa polarização tão ridícula durante uma pandemia. Muitos imbecis que povoam essas redes sociais, idiotas, imbecis, canalhas até, que ofendem as pessoas. Você entrevista um cara de direita, quando eu entrevistava o Bolsonaro, eu era um cara comunista. Aí você fala e diz que, entrevista um cara da esquerda, você é um cara de extrema direita. Na verdade, esses idiotas, imbecis que povoam essas redes sociais, canalhas, alguns covardes, alguns que fazem ofensas desnecessárias, né? São covardes, se escondem aí atrás de endereço de IP, vagabundos, né? Alguns que não valem absolutamente nada. Com um detalhe, boa parte da rede social é de gente que entende mesmo de assuntos específicos muito mais do que a gente. E tem opiniões decentes. Boa parte da rede social deve ser ouvida, porque às vezes ali tem opinião de um médico sobre um assunto de medicina, de um economista sobre um assunto de economia. Mas o cara que fala sem raiva, o cara que fala sem ódio no coração. No meio de uma pandemia, esses imbecis, esses idiotas querendo qualificar pessoas, destruir pessoas, já não basta as pessoas que estão morrendo durante essa pandemia? Então, se gostaram do que eu disse, tudo bem. Se não gostaram, que se explodam. RB, fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.